Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 34 do livro de Deuteronômio encerra a trajetória de Moisés com sua morte no Monte Nebo, após ter contemplado a terra prometida. Esses versículos destacam a grandeza de Moisés como líder e profeta, a transição da liderança para Josué e o reconhecimento de sua singularidade na história de Israel. É um fechamento reverente de uma vida marcada por fé, obediência e intimidade com Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Deuteronômio 34 do livro de Deuteronômio da Bíblia. Moisés morre. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan. Toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental. O Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. E que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Análise textual. O capítulo Deuteronômio 34 encerra não apenas o livro, mas toda a Torá, os 5 livros de Moisés. Ele narra a morte de Moisés, um dos momentos mais solenes e significativos da história bíblica. A seguir, explica o significado desse texto, versículo por versículo, com interpretações teológicas e espirituais. Versos 1-4. Moisés vê a terra prometida, mas não entra. Deus leva Moisés ao Monte Nebo, de onde ele tem uma visão panorâmica de Canaã. Moisés vê com os olhos, mas não pode entrar, consequência de sua desobediência em Meribá, Números 20 de dezembro. Deus cumpre a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, mostrando que ele é fiel, mesmo que Moisés não participe diretamente da posse. Significado espiritual. Moisés representa a lei, que conduz o povo, mas não leva à herança plena. Essa será a missão de Josué e Eushua, nome equivalente a Jesus e Yeshua, apontando para o papel do Messias em levar o povo à salvação definitiva. Versos 5-6. A morte e sepultamento misterioso de Moisés. Moisés morre como servo obediente, sem revolta, aceita sua missão até o fim. O fato de Deus mesmo enterrá-lo é profundamente simbólico. Moisés foi único em sua intimidade com Deus. O local do túmulo é desconhecido, impedindo a idolatria ou culto a seus restos mortais. Aplicação espiritual. A vida de Moisés termina em humildade e mistério, como um servo fiel. Ele não buscou glória para si, e Deus cuidou até de seu descanso final. Verso 7.
Vitalidade até o fim. Moisés manteve força física e visão clara até o último dia. Isso mostra que ele não morreu por fragilidade, mas porque seu tempo e missão foram concluídos. Lição para nós. Uma vida entregue a Deus não é medida por tempo ou fama, mas por fidelidade até o fim da missão. Verso 8. O luto de Israel. Há um período formal de luto, demonstrando o respeito e amor do povo. Mesmo após crises e rebeliões, o povo reconhece a grandeza e importância de Moisés. Verso 9. Transição de liderança para Josué. A liderança é transferida com bênção e continuidade. Josué é capacitado espiritualmente, não só por preparo humano, mas pelo Espírito de Deus. Significado. A obra de Deus não termina com o homem, mesmo o maior deles. Ela continua com outros guiados pelo mesmo Espírito. Versos 10-12. O legado incomparável de Moisés. Moisés é exaltado como único em intimidade com Deus, em autoridade profética e poder. Ele foi o instrumento dos sinais, juízos e libertações no Egito. Apesar de não ter entrado na terra, ele cumpriu plenamente sua missão. Importante referência. Essa declaração destaca Moisés como modelo máximo do profeta, até a chegada de um profeta como ele prometido em Deuteronômio 18:18, o qual o Novo Testamento identifica como Jesus Cristo, Atos 3:22-23. Entendendo Deuteronômio 34, o fim da jornada de Moisés e o legado da fidelidade. O último capítulo de Deuteronômio, o capítulo 34, encerra a notável trajetória de Moisés, um dos maiores líderes da história de Israel. Mais do que um simples relato de sua morte, este texto oferece um resumo teológico profundo sobre a soberania de Deus, a fidelidade de um servo e a continuidade de seus planos. Primeiro tema: morte digna e misteriosa, a vontade divina sobre a vida. O primeiro aspecto teológico revelado é a morte digna e misteriosa de Moisés. Ele morre no Monte Nebo, por ordem direta de Deus, com sua vitalidade intacta. Seu túmulo é desconhecido até hoje. Isso significa que Moisés morreu segundo a vontade de Deus, com honra e mistério. Sua vida, do nascimento à morte, foi singularmente conduzida pelo Senhor, demonstrando que até mesmo o fim de um grande líder está nas mãos soberanas de Deus, que o honra de uma forma especial e reverente. Segundo tema: cumprimento da promessa. A fidelidade de Deus se manifesta. Mesmo sem entrar na terra prometida, Moisés tem o privilégio de contemplá-la do alto do Monte Nebo. Este momento é um poderoso testemunho do cumprimento da promessa divina. Significa que Deus mostrou Canaã a Moisés, cumprindo sua palavra. A promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó estava se realizando. A fidelidade de Deus não se baseia na perfeição humana, mas na sua própria natureza. Embora Moisés não entrasse devido a uma falha passada, Deus, em sua misericórdia, permitiu que ele visse o desfecho da aliança, reafirmando que suas promessas são infalíveis. Terceiro tema: transição de liderança. A obra continua pela graça divina. O capítulo também marca um ponto crucial de transição de liderança. Josué, que já havia sido preparado e comissionado, assume o manto de Moisés. A significância aqui é que a obra continua com Josué, ungido por Deus e por Moisés. A missão de conduzir Israel não termina com a morte de um líder. O espírito de sabedoria que estava sobre Moisés é agora colocado sobre Josué, assegurando a continuidade do propósito divino através de um novo servo. Isso ensina que a obra de Deus é maior do que qualquer indivíduo e que ele sempre levantará quem for necessário para dar prosseguimento ao seu plano. Quarto tema: grandeza espiritual. A intimidade singular com Deus. Deuteronômio 34 conclui com uma afirmação sem precedentes. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Isso destaca a grandeza espiritual de Moisés, significando que ele foi o maior dos profetas até Cristo, íntimo de Deus. Sua singularidade reside na profundidade e na exclusividade de seu relacionamento com o Senhor. Ele não foi apenas um legislador ou um libertador, mas aquele que falava com Deus face a face, tornando um mediador único e um modelo de profunda comunhão divina. Lição final: fidelidade acima da conquista. A vida de Moisés, culminando em sua morte no Nebo, oferece uma lição final e poderosa.
Apesar de não ter conquistado a terra prometida pessoalmente, sua vida é celebrada por sua obediência. Isso significa que a fidelidade vale mais do que fama ou conquista. Moisés foi fiel até o fim. Sua história não é medida por quantas terras ele subjugou, mas pela sua obediência constante e inabalável a Deus, mesmo diante de provações e decepções pessoais. É um lembrete de que o verdadeiro sucesso, aos olhos de Deus, é a perseverança na fidelidade. Em resumo, Deuteronômio 34 não é apenas o fim de um livro ou de uma vida. É um epílogo que celebra a soberania de Deus sobre a vida e a morte, a certeza do cumprimento de suas promessas, a continuidade de sua obra através de novos líderes, a singularidade de seus servos mais fiéis e, acima de tudo, o valor eterno da fidelidade a Ele. Aplicações para hoje. Obedeça a Deus até o fim da sua jornada, mesmo que não veja todos os frutos imediatamente. Prepare outros para continuar a missão, como Moisés fez com Josué. Valorize a intimidade com Deus mais do que conquistas externas. Aceite os limites que Deus coloca, sabendo que Ele é justo e soberano. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!